Marcos, capítulo de número 9, a partir do 2 ao 13, é a leitura oficial dessa noite, tá bom? Desse culto especial de Santa Ceia. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. Apareceu-lhes Elias e Moisés, falavam com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E subitamente, tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Amém. Os irmãos, podeis sentar, já foi... agradecemos a Deus por esta palavra. Esta palavra nós estávamos lendo durante a semana, e o Senhor, Ele nos dá esse tema quando nós estávamos buscando a presença do Senhor em consagração, e nos veio o desejo de falarmos um pouco, e nós vamos tentar nos delimitar nesse tema do versículo de número 5, que tem esta frase, esta palavra, 3 cabanas, que foi uma fala de Pedro. E a gente vai começar a falar um pouco para a gente ir entendendo sobre o assunto. A cabana na Bíblia que Pedro fala. E esse texto ele vai se repetir em alguns evangelhos, como Lucas, Mateus capítulo 17, Lucas capítulo de número 9 e Marcos de número 9. Agora, no Oriente Médio, muitas vezes, os acampamentos eles eram abertos. Isso em reparos apenas guardados por um vigia. E geralmente essas cabanas eram locais pequenos, que comportava apenas uma pessoa. Era tido como local de refúgio ou de esconderijo. Geralmente ficava em um local que poucas pessoas podiam encontrar ou ter acesso. Talvez somente aquela pessoa que havia feito para si mesmo. Então, queridos, este abrigo era apenas suficiente para proteger do mau tempo a uma única pessoa. E é interessante que a gente vai observar que a observação que Pedro faz.
quando ele fala das 3 cabanas. Para que servia? Era como um refúgio, que eu já falei, um esconderijo. Inclusive, na antiga lei, havia também uma festa que era denominada a Festa das Cabanas. Nesse período da Festa das Cabanas, era costume as famílias, as pessoas, deixarem suas casas durante 7 dias e irem ficar durante esse período nas cabanas, para que eles pudessem lembrar da proteção divina que eles tiveram durante a sua estadia na terra, durante os momentos de dificuldades que eles passaram, quando o Senhor também os retirou do Egito para a terra prometida, e que a forte mão de Deus estava sobre eles. Porém, era algo temporal, era algo rápido. A diferença que uma cabana, ela seria suficiente apenas para uma pessoa, diferente de uma casa, que seria uma casa, ela é trabalhada, projetada para uma família, para a família, enquanto que a cabana seria um refúgio. E eu posso observar nesse texto uma coisa importante, que Jesus ele vai tomar os seus discípulos, 3 discípulos. Esses 3 discípulos que nós conhecemos aqui, que é Pedro, Tiago e João, e vai chamá-los para um particular, um secreto. Por que ele não chamar os outros? Certamente ele enxergava nesses 3 discípulos o nível de espiritualidade, e ele estava preparando eles para algo maior futuramente, assim como foi. Então, nós vamos ver que Pedro, em Marcos capítulo de número 9, o versículo de número 5, ele vai tomar a palavra nesse momento especial em que Jesus os levou para um monte alto, e ali aconteceu algo sobrenatural, e que Jesus ele quis mostrar apenas para esses 3. Apenas para esses 3. Agora nós vamos ver aqui uma sugestão. Quando Jesus transfigurou-se, ou seja, houve uma mudança, uma transformação. Aquele Jesus que subiu com eles, aquele Jesus homem, nesse momento aqui, ele revelava a sua divindade. Ele revelava que ele não era apenas um homem, mas que ele era Deus. Que ele era Deus. Agora, queridos, observamos que ele vai ter um diálogo, e os discípulos viram. Esses 3 discípulos viram Elias e Moisés. O texto vai dizer que eles falavam com Jesus. Essa mesma palavra, declaração, vai se repetir nos evangelhos de Lucas e Mateus, e também lá em 2 Pedro. Mas a palavra de Pedro, que tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui. Há coisas na nossa vida que são momentos bons, amém? São momentos bons
que se pudéssemos congelar e ficarmos naquela atmosfera, naquele tempo, e não sair mais, seria bom para nós. É o que Pedro vai dizer. Algo que ele sentiu, que ele viu e que era bom, apesar de que ele estava com medo, porque era algo sobrenatural. Mas ele vai dizer: mestre, é bom que estejamos aqui. É como se ele dissesse: mestre, é bom se ficarmos aqui. É bom que permaneçamos aqui. Que eles queriam, na verdade, o desejo que Pedro expressa era de permanecer, de continuar, de congelar, de ficar. Aí é onde ele vai expressar o tema: e façamos 3 cabanas. E aí faz todo sentido que ele não fala em fazer uma cabana para os 3, mas ele fala em fazer 3 cabanas, porque eram 3 personagens. Era Jesus, era Moisés e era Elias. Mas aí faz sentido quando a história diz que essa cabana, ela era algo que realmente comportava uma pessoa. 3 discípulos, 3 cabanas e 3 personagens importantes. E aqui Jesus, ele vai revelar a sua divindade para os 3 que ali estavam com ele. Agora, queridos, Pedro é interrompido. É interrompido como se ele também, nesse momento, ele fosse repreendido. Aqui para nós observarmos que nem sempre as nossas sugestões, nem sempre os nossos pensamentos, nem sempre aquilo que é confortável e que é bom para nós é o propósito de Deus. Ele disse: é bom que estejamos aqui, mas não era esta a vontade de Deus. Não era este o plano, o propósito do Senhor. Que nós vamos ver que o próprio Deus, em uma nuvem, ele toma aquele ambiente e eles vão ouvir. Eles não vão ver, mas eles vão ouvir uma voz. Diante do que eles viram, Jesus conversando com Moisés e Elias. Jesus transfigurado, as suas vestes resplandecentes. E agora ele vai falar com esses personagens, que também não eram diferentes, como homens. Moisés e Elias não foram divindades, foram homens que decidiram, entregaram as suas vidas para o propósito de Deus. Observamos que Moisés, ali estavam 3 personagens que realizavam as obras de Deus pelo poder do Espírito Santo. Amém? Moisés foi um homem que grandes coisas e milagres aconteceram através e a partir dele. A Bíblia diz que Moisés, ele falava com Deus. Quando Moisés, ele descia do monte, em que ele falava com o próprio Deus,
o seu rosto resplandecia. As pessoas não conseguiam olhar para ele. Ele precisava cobrir o seu rosto com um véu, porque a glória do Senhor estava sobre a vida dele, sobre a face dele. Moisés foi um homem usado por Deus nas 10 pragas do Egito. A sua própria vara, a vara de Moisés, que transformava em uma serpente. A partir de Moisés, o Senhor realizou grandes coisas, feitos e maravilhas no Egito. Ali estava. Mas Moisés, ele representava o quê? A lei. Ali era um personagem que representava ali um encontro. A lei. E agora nós vamos ver que Elias era um homem também comum, profeta, mas que um homem que resolveu entregar sua vida para que o Senhor o usasse. Era um homem que orava e Deus derramava fogo. Era um homem que orava e Deus fechava o céu. Era um homem que orava e Deus abria o céu e mandava chuva. Elias era um homem de Deus que foi tomado em uma carruagem de fogo. Seus últimos momentos na terra, ele foi tomado em uma carruagem de fogo, cavalos de fogo, e foi levado para o Senhor. Elias representava os profetas. Os profetas, a lei e os profetas. Mas agora ali estava quem era maior do que eles. Jesus. Jesus, que representava a graça, a salvação, que também realizava milagres, expulsava demônios, curava enfermos, abria vista aos cegos, ressuscitava mortos. Mas ali diante dos seus discípulos, ele se transfigurava, porque ali estava quem era maior do que Elias, quem era maior do que Moisés. Era o próprio Deus. Era o próprio Deus. E agora nós vimos aqui, diante desse cenário maravilhoso, que Pedro deseja congelar. Vamos permanecer aqui. E o Senhor intervém com a voz vinda da nuvem, que diz, no versículo 7: a ele ouvi. Desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado. A ele ouvi. Isso aqui deixa uma direção para nós. Sugestões nós sempre teremos durante toda a nossa jornada. Sugestões que parecem boas, pensamentos e ideias que parecem bons, mas nem sempre estão alinhados à vontade de Deus. O Senhor intervém e diz: ouvi a Ele. É a Ele que nós devemos ouvir. Enquanto Pedro sugeria que o Senhor Jesus, Moisés e Elias permanecessem no monte, essa voz que vinha da nuvem o repreendeu, dizendo: este é meu filho amado, a ele ouvi. Isto aqui deixa para nós o entendimento de que durante a tua jornada, a tua caminhada, você tem uma missão a realizar nessa terra. Sugestões virão, mas você precisa ouvir
a voz do Senhor. Porque nem sempre as nossas sugestões, elas vão estar corretas. Nem sempre os nossos pensamentos e os nossos projetos, eles estarão de acordo com a vontade de Deus. Eu estou lembrando agora, quando os homens decidiram construir a Torre de Babel. Era um projeto que parecia bom. Eles queriam, na verdade, se proteger, chegar o mais alto e quem sabe até se livrar de um possível dilúvio posteriormente. Eles queriam tocar o céu e ficar o mais alto possível. Mas aquele projeto não estava alinhado com a vontade de Deus. Porque o povo ia ficar ali, não é isso? O povo ia ficar ali, aglomerado. E a ordem do Senhor era descentralizar. A ordem do Senhor para esse ano de 2025 é descentralizar. Não é ficar na cabana, é sair da cabana. O projeto de Deus para o povo era que o povo se espalhasse na terra, proclamasse o seu nome e povoasse a terra. Não era essa a ordem que ele deu? Lá no Éden: crescei e multiplicai e povoai a terra. E agora vem alguém com um projeto parecido, muito bom. Parecia agradável. Poxa, a gente vai construir uma torre, nós vamos nos proteger dos inimigos. Se vier um dilúvio, a gente vai estar muito alto, a gente vai estar seguro. Mas não, foi preciso o Senhor novamente interferir. Aqui houve uma interferência. Novamente o Senhor intervém e confunde as línguas para que o povo desse continuidade ao propósito de Deus. O homem o tempo todo com as suas ideias, com as suas sugestões, eles estão saindo do propósito. Mas o Senhor, com seus acontecimentos e intervenção, Ele nos traz novamente para o propósito. Apesar do medo, Pedro era impulsivo. E ele é o único personagem que fala. Ele tinha essa dificuldade de controlar. E falava. E às vezes falamos coisas que não está dentro do propósito. Que até nem era momento de falar. Esse momento era momento de calar. Não era momento de falar. Era momento de calar e ouvir o que Jesus tinha a dizer. É a Ele que nós devemos ouvir. Não é a A, a B, mas é a Ele. Está aqui. É a palavra. Quando você começa a ouvir de um lado, de outro, você pode se embaraçar, pode se perder, se conturbar. Mas você precisa ouvir a voz do Senhor Jesus. A Ele sim ouvir. A Ele sim, nós devemos seguir as suas orientações. A palavra ouvir, queridos, no contexto bíblico, é mais do que uma audição física. Não era apenas ouvir fisicamente o que Jesus tinha a falar, mas era atender prontamente o que Ele falava. Era obedecer aquilo que Ele já falou para nós. É isso. É colocarmos em prática aquilo que Ele já deixou, aquilo que Ele já falou. E é por esta palavra, por aquilo que Ele já nos deixou, é que nós devemos caminhar. É que nós devemos seguir. Porque essa é a vontade de Deus. Ouvir aqui significa submissão à ordem e à voz do Mestre Jesus.
O próprio Deus, ele fala a ele ouvir. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. O monte da transfiguração, amados. Olha o que é que diz desse versículo. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. Moisés está falando. A ele ouvireis. Aqui ele já falava a respeito de Cristo, de Jesus que haveria de vir. Ele já falava do Messias, do Redentor, do Salvador. Aquele que diante dos seus discípulos, dos 3 discípulos que ele sempre trazia para o particular, para o lugar secreto, ele fez questão de mostrar a sua divindade. Ele fez questão para que pudesse edificar a fé, torná-los mais convictos a respeito do Mestre Jesus. O monte da transfiguração, queridos, era um monte Tabor. É isso? Considerado para alguns um lugar sagrado, né? Na Galileia. Posteriormente, isso não aconteceu na época, esse pensamento de Pedro, mas posteriormente eles construíram lá 3 locais, 3 igrejas naquele local. Mas aqui nós vemos que a união entre a antiga e a nova aliança, que estava ali representadas por Elias e Moisés, a lei, os profetas e a lei, simbolizando a união do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Lei, profeta e a graça. Porque tanto a lei como os profetas, eles apontavam e convergiam para Jesus Cristo. Todos eles falavam a respeito de Jesus Cristo, o Messias, aquele que haveria de vir. Estava ali Pedro, Tiago e João, contemplando aquela transfiguração, aquele momento sobrenatural. Mas a ordem de Deus, o propósito de Deus, era que Jesus não ficaria ali, porque Jesus tinha uma missão para concluir. Amém? Então, quando eu disse a ordem não é ficar na cabana, a ordem, na verdade, que nós estudamos até hoje, é uma frase importante, que nós viemos aqui para adorar e saímos daqui para servi-lo. Jesus tinha uma missão, e essa missão era a missão que somente ele poderia realizar. Ele não ia ficar ali, ele não poderia ficar ali. Ele teria que descer daquele monte. Lá abaixo tinha uma multidão esperando o Senhor. Uma multidão de pessoas necessitadas de milagre, de cura, da palavra, da direção, do evangelho das boas novas. E é esta a vontade de Deus. Não é que a gente fique paralisado na cabana, num local de refúgio ou num lugar secreto. Mas a gente precisa estar neste mundo, como o Senhor disse,
Pai, eu não oro para que tu os tire do mundo, mas eu te rogo para que tu os livre do mal. Porque o Senhor, a ordem dele é que a gente esteja nesse mundo, mesmo que nós não pertençamos a ele, não somos dele, mas nós devemos estar aqui. Quanta vida o Senhor nos der, porque nós devemos resplandecer a glória, a luz e o sal para essa terra. Essa é a ordem do Senhor. Jesus, ele teria que descer, Pedro. Ele não poderia ficar ali em uma cabana jamais, porque Jesus estava se aproximando do momento, dos dias em que ele iria realizar a maior obra, em que ele iria realizar a maior missão que homem nenhum poderia fazer. Somente ele poderia fazer. Pedro, por isso que o seu pensamento não estava coerente com o propósito do Senhor. Mas não estou falando mal do irmão Pedro, glória a Deus, do homem de Deus. Nós também cometemos essas coisas. Quantas vezes nós estamos assim, achamos que estamos no conforto, que o ambiente está bom, está confortável e desejamos permanecer ali. Mas a ordem do Senhor é que a gente saia da cabana e vá para o desconfortável. É ali onde o Senhor diz: eu vou enviar vocês no meio de lobos, vão prender vocês, vão perseguir vocês por causa do meu nome. E isso é muito desconfortável, sim ou não? É muito desconfortável, mas esta é a vontade de Deus. A missão do Senhor não seria nada confortável. Aquele momento era um momento muito especial. Estava ali, no Monte da Transfiguração, mas tinha uma missão árdua. Ele teria que ir à cruz. Ele teria que ser traído, passar por isso, ser traído, ser vendido, ser julgado injustamente. Ele teria que tomar aquela cruz que era minha, que era sua, aquela cruz que nós não teríamos condições de carregá-la. Mesmo que fôssemos mortos, crucificado, que valor teria isso? Por sermos pecadores, sujos, isso não teria nenhum valor para salvar a nossa vida. Somente o Senhor, o enviado de Deus, o Cristo, o Messias, aquele que nunca pecou, aquele que na sua boca nunca houve dolo, nunca houve engano, porque Ele é a própria verdade. Ele teria que tomar aquela cruz. Depois de receber 40 chicotadas menos uma, que cravaram a sua carne, as suas artérias, os seus vasos sangravam. E ali ele teria que caminhar pelas ruas de Jerusalém. Teria que passar no meio daquela multidão, daquele povo curioso que olhava. Ele teria que ouvir naquele dia aquela turba que gritava e dizia: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Meu Deus, e quantas vezes nós não suportamos nada, né, irmãos? Até um olhar indiferente já é suficiente para nos derrubar, para nos fazer desistir e abrir mão,
Basta uma repreensão, uma chamada, que muitas vezes nós já ficamos de birra, né? E olha que nós precisamos ser parecidos com o nosso mestre. Mas lá estava Jesus, indo rumo ao Calvário. E ele não poderia desistir. Porque a desistência dele traria a condenação sobre todos nós. Todos nós estaríamos perdidos. Mas ele foi fiel à morte e à morte de cruz. Sabe por quê que ele continuava rumo ao Calvário? Porque ele olhava para o seu rosto. Ele olhava para você. E ele não teve jamais como desistir. Indo ao Calvário, cravado naquela cruz, pendurado, suas carnes rasgavam com o peso do seu corpo, com os cravos. Será que não doía? Ele era homem. Ele sentiu todas as dores cruéis. Uma lança o traspassou. E lá estava a multidão diante dele. E ele nos dá o maior exemplo. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Muitas vezes nós não sabemos mesmo o que fazemos. Eles não sabem o que fazem. Muitos de nós somos seguros e achamos que sabemos o que estamos fazendo. Somos arrogantes, orgulhosos, prepotentes, resistentes. Mas nós precisamos aprender com Jesus. Cumprir a missão não é fácil. Cumprir a missão não é fácil. Mas lá estava, naquele local, aquele que tinha uma missão para cumprir. Pedro não poderia ficar ali. Tiago não poderia ficar ali. João não poderia ficar ali. Eles tinham uma trajetória pela frente. E nós aqui? Todos nós aqui temos uma trajetória pela frente. E nós precisamos estar alinhados dentro da direção de Deus. Cuidado com as suas decisões. Cuidado com as suas sugestões. Cuidado com o que você vai fazer. Durante todo esse ano eu tenho orado e pedido a Deus direção. Direção. Senhor, nos dá direção. Nos faz caminhar de acordo com os teus propósitos. Lá estavam aqueles homens. Eles saíram dali e ouviram a voz de Jesus. Deram ouvido ao que Jesus falava. O que Jesus tanto falava para eles e os ensinava. Assim como o Pai me enviou a este mundo, eu também envio a vocês. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vão e façam discípulos de todas as nações. É isso que nós devemos ouvir e praticar. É isso, o ouvir e praticar. É a submissão de se colocar debaixo dessa missão
e realizá-la. Tá certo, querido? Então, 3 cabanas foi uma sugestão de Pedro, mas não era esse o propósito de Deus. De vez em quando, se você for na cabana, mas que seja transitório e rápido, como refúgio, mas você não pode permanecer lá. O teu lugar é neste mundo, como luz e sal dessa terra, anunciando o evangelho de Cristo e realizando a tua missão, porque a maior missão já foi realizada. Agora é com você, agora é comigo. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.